Ministro Alexandre de Moraes acaba de tomar uma decisão sobre a prisão de Jair Bolsonaro e que foi um grande tiro no pé e a esquerda está apavorada. Nós vamos mostrar aqui, o deputado Nicolas Ferreira vai trazer algo impressionante. Olha que absurdo que está acontecendo ali em Brasília. Isso realmente não poderia estar acontecendo na calada da noite, debaixo dos olhos do povo brasileiro. Nós estamos sendo enganados mais uma vez e você vai ver essa última decisão do Alexandre de Moraes que vai mudar o rumo das coisas aqui no Brasil. Vamos trazer isso agora e depois, logo em seguida desta fala do Nicolas Ferreira, nós vamos trazer aqui um vídeo bomba do Flávio Bolsonaro, pré-candidato da direita às eleições deste ano. O Flávio Bolsonaro acabou de gravar um vídeo bomba que realmente está deixando o ministro Alexandre de Moraes apavorado. Veja só essas duas matérias, se inscreve agora no canal, aproveita agora, pessoal, se você não está inscrito, a hora é essa, se inscreva agora no canal para você ver outras matérias como essa. Veja agora o Nicolas Ferreira fazendo uma denúncia gravíssima e logo em seguida o Flávio Bolsonaro com um vídeo bomba que ele acabou de gravar logo agora e nós vamos trazer aqui, confira. Alexandre de Moraes acaba de tomar uma decisão dizendo que o Flávio não pode visitar Jair Bolsonaro por 90 dias. Ou seja, coincidência ou não, o Flávio vai ficar sem conversar com o seu pai, o maior líder da direita, até o final do primeiro turno. Mas com certeza isso aí é só mais uma coincidência, como por exemplo essas coincidências aqui. O Bolsonaro, por exemplo, agora está preso e ele não pode sair de casa, obviamente, não pode ter redes sociais, não pode falar por terceiros por redes sociais, não pode fazer nada, literalmente estão matando o cara em vida. Agora não pode receber visita nem do próprio filho, né? Mas como será que o judiciário tratava quando era o Lula preso? E lembrando que há uma diferença gigantesca, né, entre a prisão do Bolsonaro e Lula, né, porque um foi condenado aqui por um golpe que não teve nem arma e o outro aqui foi preso por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, enfim. Mas vamos ver como é que era o tratamento com Lula? Com cela aberta e reuniões diárias, a campanha de Lula é desenhada na prisão. É isso mesmo, ele fez da prisão um gabinete ali improvisado para poder tratar sobre temas de campanha eleitoral. Em 6 meses, o Lula recebeu 572 visitas lá na cadeia. Tem entrevista, tanto para a imprensa local quanto também internacional. Até Martim da Vila, Chico Buarque foi lá visitar o cara. Ainda na cadeia, o Lula foi lá e recebeu 35 mil cartas, enquanto o Bolsonaro não pode receber nada, absolutamente nada. Nem comunicar para fora, nem que tá de fora também comunicar para dentro também não pode. E durante a campanha eleitoral de 2018, enquanto o Lula estava preso, veio um porta-voz ler uma carta do Lula. Um abraço do companheiro de sempre, Luiz Inácio Lula da Silva! E agora o Moraes vem acionar o Ministério Público Eleitoral para poder investigar, falando que houve propaganda antecipada na divulgação da carta de Jair Bolsonaro. Mas peraí, isso aqui foi o quê então? Isso aqui foi o quê? No meio da campanha, literalmente, o cara tava lendo uma carta do Lula que tava na cadeia. Isso é o quê? Isso era o quê que tá acontecendo aqui? Me fala. Inclusive agora a Procuradoria viu propaganda antecipada do Lula sobre as candidatas Marina Silva e Simone Tebet. Engraçado, né, que o Moraes não falou nada, né, não foi atrás. Só foi atrás da carta quando foi Bolsonaro, né? Eu te pergunto, será que isso aqui vai dar alguma coisa? Claro que não, né? Porque já não deu, né? Você lembra disso aqui? Literalmente, ano eleitoral, uma escola de samba recebeu quase 10 milhões de reais para poder fazer campanha pro Lula. Foi isso que aconteceu. Os caras literalmente usaram o número 13 no desfile, usaram os refrões de campanha, colocaram os símbolos do partido, ridicularizaram os opositores. Então, assim, deixou de ser homenagem para virar ato político. Isso é claro para todo mundo. Inclusive, tiveram reuniões dentro do Palácio do Planalto, junto com 2 ministras do governo do Lula e a primeira-dama Janja, para poder tratar sobre o desfile. Mas isso aqui não é campanha antecipada. Campanha antecipada é uma carta que o Bolsonaro mandou e o Flávio leu. E convenhamos, tá? Quando é criminoso mesmo, o cara é bandido, ladrão, traficante, etc e tal, pra mim tinha que receber visita nenhuma. Mas a justiça não faz isso nem com os criminosos de verdade. Que, cara, líder do CV recebe visitas da esposa na penitenciária. A realidade das cadeias do Brasil, que realmente recebem bandidos de verdade, é tipo um resort, ó. Aqui, ó, resort do crime, ó. Em Pernambuco tinha pagode, pilha de dinheiro. Isso que virou os presídios do Brasil, colônia de férias. Aí, pra esses, ainda pode ter visita. Pro cara que roubou, matou, traficou, pra eles podem. Aí pro cara que tá preso, sem uma condenação de corrupção, de tráfico, de roubo, nada disso, mas por um golpe, um atentado à democracia, aí ele não pode ter visita nem do próprio filho. E de ninguém, né?
E aqui tá a parte mais importante desse vídeo. Nas eleições de 2022, ficou muito claro para todo mundo que o processo eleitoral foi totalmente viciado por esse cara aqui. Moraes era presidente do TSE e dá só uma olhada em como que ficou, por exemplo, a diferença entre as propagandas da TV do Lula com a do Bolsonaro. Antes e depois da decisão do TSE. Antes era igual, 225, 225. Depois da decisão do TSE, caiu para 55 as inserções da TV do Bolsonaro. Ou seja, o Lula teve 12 vezes mais inserções na TV do que o Bolsonaro na reta final de campanha. Vocês acham que isso influencia a cabeça das pessoas em quem vai votar? Influencia a dinâmica eleitoral? Sim ou não? Mais uma vez, o TSE, durante a campanha, foi lá e proibiu o Bolsonaro de fazer lives dentro do Palácio da Alvorada. Mas o Palácio da Alvorada nada mais é do que a casa dele. Ou seja, o cara não podia fazer live dentro da casa dele. Ele tinha que, sei lá, tinha que sair, fazer na rua. Ele não pôde usar as imagens do 7 de setembro na campanha, né? As imagens lá que as pessoas foram para poder comemorar, enfim, independência do Brasil, etc. Então, não pode. Vai mostrar muito apoio das pessoas a você. Aí o cara vai lá na ONU, dá um discurso, ele é presidente da República, ele quer mostrar isso, né, na campanha eleitoral, como ele de fato defendeu as pessoas, teve coragem de falar as verdades ali na ONU. Ah, mas também não pode, porque isso aí é bom demais. Se as pessoas verem que você é bom demais, não vai votar em você, né? Então, proibido. E ainda no mesmo período, quando o Alexandre de Moraes ele anuncia o Lula como presidente eleito da República, me vem esse cara aqui, que nada mais era na época do que o corregedor-geral da Justiça Eleitoral e também relator do processo contra o Bolsonaro, e me fala a seguinte frase no ouvido do Alexandre de Moraes. Missão. Aí eu te pergunto, por que essa frase nunca foi explicada? Que missão é essa? Por que foi cumprida? Por que ele falou logo com o Alexandre de Moraes? Foi ele que deu a ordem? Ordem de quê? E por que ele falou isso logo depois que foi anunciado o presidente eleito Lula? Cara, é o tipo de pergunta que, assim, inacreditável como isso passou e ninguém fala assim, não tem nada estranho, não. Cara, durante a campanha poderia fazer a fake news que quisesse contra o Bolsonaro, né? Eu lembro que chamavam ele de canibal, pedófilo, falaram que eles queriam acabar em propaganda eleitoral com as férias e 13º e FGTS. Aí quando você vai ver agora, né, que a eleição passou, eles foram eleitos, os verdadeiros responsáveis pelo maior rombo no INSS e, obviamente, tem um dedinho deles ali, né? Isso aqui, inclusive, só aconteceu, né, de reduzir a quantidade de propagandas do Bolsonaro na TV, porque a propaganda chamava o Lula de ladrão e corrupto. Isso feria, ofendia o candidato à presidência Lula. Mas inventar mentira na propaganda, falar que vai acabar com o 13º, com o FGTS, com férias, chamar de canibal, os caramba quatro, aí tudo bem, aí faz parte da democracia, né? Mas isso ele fez em 2022 durante as eleições. Sabe o que está acontecendo agora? O sistema não tem esperado nem as eleições chegarem. Eles já fizeram isso, e anteriormente. Porque assim, se no meio da partida, durante o torneio, o juiz for parcial demais para o Messi ou parcial demais para o Mbappé, vai ficar muito na cara, né? Agora, se ele agir antes do campeonato acontecer, dizer que o Messi não pode estar na Copa do Mundo por isso, isso e isso, ou o Mbappé não pode estar na Copa do Mundo por isso, isso e isso, você concorda comigo que você está tirando o melhor jogador do seu time e, consequentemente, isso vai influenciar no resultado do seu time? Então foi exatamente isso que eles fizeram, mas para dentro da política. Eles tiraram o melhor jogador do lado da direita que a gente tinha. O cara conseguia reunir multidões, em moto, conseguia reunir multidões em manifestações, que realmente todo o apoio que ele dava para qualquer tipo de candidato já fazia com que o candidato explodisse de volta ou saía na frente de vantagem de muitos outros, porque ele tem muita força eleitoral. Não é à toa que ele está preso há mais de 200 dias e a mídia continua falando exatamente em quem? Nele. Quando você pega os discursos da esquerda no plenário, em entrevistas, em podcasts, estão falando de quem? Dele. Ele já não está em nenhum cargo mais público, ele não tem rede social, ele não pode comunicar com ninguém, ele não pode, né, fazer como o Lula fez, um gabinete dentro da casa dele para poder receber políticos e tomar decisões, articulações políticas. E aí, meu irmão, inventaram um golpe de Estado, não tem que tirar o cara, ele não pode participar das eleições, não. Ah, por quê? Porque, obviamente, ele é bom demais. E porque, obviamente, ele faz diferença demais no processo eleitoral. Agora, imagina se ele tivesse, né, na rua, fazendo campanha eleitoral para vários candidatos, como, por exemplo, ele já fez para mim, né, em todas as minhas campanhas. A diferença que isso não faz na corrida eleitoral. A diferença que faria se ele fosse o candidato, ou se ele poderia apoiar o Flávio também, mas aqui fora. Você acha que isso não faria diferença nenhuma? É claro que faria. E é por esse exato motivo que eles agiram de forma preventiva.
Fizeram com que ele ficasse fora da disputa eleitoral para não interferir como interferiram de novo em 2022, né, sendo parcial na condução do processo eleitoral e ficar muito na cara. E foram fazendo aquela historinha mesmo do sapo, sabe, na água. Se colocar quente demais, as pessoas olham, né, o sapo pula. Agora, se for esquentando ao pouquinho, né, o sapo morre. E o sapo aí, no caso, é a consciência das pessoas. As pessoas começam a esquecer, começam a achar normal os absurdos que têm acontecido. Porque numa boa, num processo eleitoral, é punk mesmo. É ataque, é defesa, é propaganda, é gente na rua. Eu sei como é que é o jogo político. Mas sério mesmo, a esquerda só quer ganhar no tapetão. Quer tirar o melhor jogador nosso, né? Tirou, na verdade, o nosso melhor jogador de campo, né? Sob um pretexto ridículo para poder simplesmente falar que isso é em prol da democracia. Então, assim, o tratamento que eles estão dando agora, né, com relação à prisão do Bolsonaro, é o tratamento que a esquerda dá com qualquer tipo de opositor político deles. Perseguição implacável para tentar, obviamente, se não conseguir matar, né, como o ex-filiado do PSOL fez com o Jair Bolsonaro, eles tentam matar o cara ainda em vida. É isso que está acontecendo. Simples assim. No fim das contas, sabe quem está fazendo propaganda antecipada eleitoral pro Flávio? O Alexandre de Moraes. Porque só está provando o nosso ponto de que aqui no Brasil realmente não existe mais democracia. É um bando de gente que quer dominar até em quem você deve votar ou não. Pois é, agora nós vamos mostrar o vídeo do Flávio Bolsonaro e ele vai falar algo sobre o Lula, pessoal. É realmente estarrecedor o que ele vai trazer aqui. O povo brasileiro está sendo enganado, nós não estamos percebendo, mas o Flávio Bolsonaro fez esse vídeo, está desafiando todo mundo, as grandes autoridades ali em Brasília, para mostrar a verdade para você. Confira aí a fala do Flávio Bolsonaro. O povo vai dar resposta nas urnas, deixa o povo escolher quem eles querem. Se quer continuar essa merda que tá com esse presidente da República, ou se quer respirar novos ares. Né? Se quer continuar vivendo sob violência, com um presidente que defende bandido o tempo inteiro, passa a mão na cabeça de ladrão de celular, que é só pra tomar uma cervejinha. Aí vem um cara pra tomar um celular de alguém, de um ciclista pra tomar uma cervejinha, dá um tiro na cabeça dele e mata. É esse marginal que o presidente da República atual defende. Você achou legal? Continua. Continua apoiando o atual presidente. Eu fui lá para tratar de declarar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. O atual presidente da República foi lá passar a mão na cabeça deles. Pedir para que eles não fossem declarados terroristas. É esse o presidente da República que nós temos hoje. É o presidente da República que a todo momento está pedindo tarifação do Brasil, atacando os Estados Unidos, cavando falta, quer cavar o pênalti. O Lula é o único no Brasil que quer a tarifa dos Estados Unidos. Eu vou para lá para tentar defender, para fazer a minha parte, e ainda sou acusado de fazer a coisa errada. Eu fui lá defender os interesses da nação brasileira. E o Lula não mandou ninguém. A tarifa vai chegar para o Brasil. Estou adiantando para vocês. Essa tarifa vai acabar chegando no Brasil. Não estou com informação privilegiada não, só que os sinais mostram aí. O Lula não manda ninguém para negociar. Está mais de um ano essa investigação da Seção 301 aberta. O governo cagou. E os empresários brasileiros sofrendo. E eu fui para lá tentar argumentar, além de tecnicamente, com argumentos políticos, é óbvio. Porque está na cara que o Lula provoca os Estados Unidos, ataca os Estados Unidos, lambe e bota da China o tempo inteiro, quando o presidente da República tem que sentar com os Estados Unidos e com a China, pensando nos interesses do povo brasileiro, não colocando a sua ideologia acima. O Lula coloca a ideologia dele acima dos interesses do povo brasileiro. É isso que ele faz. E as tarifas, se vierem, a culpa é sua, Lula. É a tarifa do Lula, partido das tarifas. Não tá nem aí pro povo brasileiro, quer que as empresas brasileiras quebrem para usar a falsa narrativa de que está defendendo a soberania brasileira, para falar que foi o Bolsonaro. E essa tarifa da China agora, a culpa é minha também, Lula? 55% de tarifa sobre o que exceder a cota de carne que é exportada do Brasil lá para a China. Já são 12% normalmente, 67% de tarifação da carne brasileira na China sobre o que exceder a cota. Cadê seu time para ir lá defender o Brasil? Incompetente. Incompetente. Irresponsável. Mês passado, o Brasil saiu da lista da União Europeia como país exportadores de proteínas. O Lula conseguiu ferrar o Brasil nos Estados Unidos, na Europa e na China.
A culpa é de quem? É do Flávio Bolsonaro? Não. Essa culpa não é minha, não. Essa culpa é da sua incompetência, Lula. Não consigo admitir ainda que parte da imprensa tente vincular a mim e não ao Lula o que está acontecendo. Vocês estão vendo que ele está cavando falta toda hora, que ele está cavando pênalti. Ele quer a tarifa, ele provoca pelas tarifas. Ele usa isso para enganar algumas pessoas, como se ele fosse defensor do Brasil. Vocês podem até não gostar de Flávio Bolsonaro, mas gostem de você para mudar esse país. Já sabe que com Lula é pular do precipício sem paraquedas. É meter a cara no paredão a 200 por hora com Lula. E apesar de todas as perseguições que a gente vem sofrendo, até as pesquisas oficiais vocês estão acompanhando, então a gente ali empatado na frente do Lula. Ninguém aguenta mais esse produto vencido. O Lula é um produto vencido. O Lula tem fadiga de material. É um cara que não usa telefone celular. Um cara que não está conectado com o mundo. Um cara que destruiu a esperança dos jovens nesse país, que quando conseguem se formar, não tem expectativa de conseguir um bom emprego para pagar um salário bom, porque não tem investimento nesse país que o Lula afasta. Essa taxa de juros lá na lua. Qual a consequência disso, gente? A inflação, a comida cara. Vocês estão vendo aí no supermercado a comida cara pra caralho. É pra ficar muito puto com esse presidente. Como é que pode alguém que sofre com a violência ainda votar nesse cara? Cara que defende bandido. Você tá feliz com a quantidade de imposto que você paga? Foi esse governo aí. Criou ou aumentou 37 novos impostos. Tá metendo a mão no bolso de vocês com imposto. Arregaça o país com corrupção, roubando as estatais. Qual a lógica de continuar acreditando num mentiroso desse? Alguém que roubou até a esperança do povo brasileiro. Seu governo roubou os velhinhos do INSS. Nem os velhinhos do INSS eles poupam. Você que está me assistindo aí recebe um BPC, um benefício de prestação continuada. O senhor, a senhora que é um idoso, que ganha um salário mínimo. Esse governo teve coragem de meter desconto compulsório no seu contra-cheque para tirar dinheiro seu. E a suspeita é que uma parte foi parar na conta do filho dele. Meu Deus do céu! O dinheiro dos roubados dos aposentados pode ter ido parar na conta do Lulinha. Não é possível que você não enxergue isso. É inacreditável a que ponto chega esse país. E um presidente da República que aposta na ignorância do povo. Porque ele falou da boca dele que quanto mais inteligente o brasileiro fica, menos ele vota no PT. Vou traduzir para você que não entendeu. O Lula falou que não investe em educação porque ele quer as pessoas ignorantes para continuarem votando nele. Para não perceberem o mal que o governo dele faz para o país. Para manter as pessoas na dependência do governo. É esse país que você quer deixar para os seus filhos? É uma escolha. A vida é feita de escolhas. Comenta aqui para mim, gente. Escreve aqui para mim. Se você conhece algum aposentado do INSS que foi roubado. Se você conhece, escreve aqui. E vou te pedir mais. Bate lá na casa dele, mostra essa live para ele, ou conversa com ele. Porque às vezes ele nem sabe que foi roubado. Tem gente que nem sabe que foi roubado. Vê lá o contra-cheque dele, uma senhora, uma aposentada, tadinha. Lá 20, 30 reais descontado, faz falta. Para quem recebe R$ 1.621, faz falta R$ 20. Só que nem entende o que está acontecendo, acha que foi algum erro. Então, se a gente quer um Brasil melhor para o futuro, a gente não pode continuar investindo no que já deu errado, acreditando no que já deu errado. Ninguém aguenta mais tanta perseguição. Vocês estão colocando aqui, né? Tem muito idoso que foi roubado, que é com esse dinheiro que consegue pagar um colégio para o neto, consegue fazer uma comprinha da semana lá para a família, consegue comprar um presentinho melhor para sua neta. Esse pessoal que esse governo roubou, gente. E eu tô aqui de peito aberto, olhando no olho de vocês aqui. Eu vou fazer diferente.
Eu sei como funciona esse jogo do poder. Eu conheci da pior maneira possível. Sentindo na pele a perseguição. Um pai preso injustamente. Um irmão exilado fora do país. Porque se voltar para cá vai ser perseguido também. É o tempo inteiro perseguição. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não vou desistir não. Mas de jeito nenhum. Se você tá comigo, escreve aqui. Eu não desisto do meu Brasil. Escreve aqui nos comentários. Eu não desisto do meu Brasil. Faltam um pouco mais de 80 dias para as eleições. É a última oportunidade que esse país vai ter de mudar. Porque todo mundo sabe que esse país não suporta mais 4 anos de Lula. Uma pessoa que muita gente tem uma memória positiva lá de trás. Muita gente acha que o Lula de hoje é aquele Lula lá de 2003. O bonzinho, paz e amor. Mas um presidente que naquela época podia ter feito 10 vezes melhor. O mundo inteiro cresceu e o Brasil ficou para trás. Só que aquele Lula bonzinho lá de trás, o paz e amor, hoje virou uma pessoa rancorosa. Uma pessoa odiosa. Uma pessoa maldosa. Uma pessoa que usa a máquina para perseguir inocentes. Alguém que não está preocupado em resolver os problemas reais do Brasil. Alguém que endividou o povo brasileiro. Gente, mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Mais de 40% delas já não estão conseguindo mais pagar nem os juros dentro do mês. 20% não está conseguindo pagar mais conta de luz e conta de água dentro do mês. Vou repetir. Tem dezenas de milhões de brasileiros que já não estão conseguindo mais pagar conta de luz e água. Os R$600 que o presidente Bolsonaro deu do Bolsa Família, que foi o presidente Bolsonaro que deu, era em média 190, o presidente Bolsonaro passou para no mínimo R$600. Na época do Bolsonaro enchia um carrinho do mercado. Você com R$600 agora, você consegue encher um carrinho de mercado? Já viu quanto é que está o quilo do arroz? Já viu o preço do feijão? O cafezinho, que era 10, 12 reais na época do presidente Bolsonaro, agora é 40 reais o saquinho de 500 gramas de café. Carne vermelha, nem pensar. Quilo da picanha, se você achar por menos de 100 reais, aí é uma coisa rara. Quer dizer, prometeu picanha, prometeu cerveja, prometeu e não entregou. Gente, desde hoje, da campanha de 2002, que o Lula fala que vai acabar com a fome no Brasil, que vai dar 3 refeições por dia para o brasileiro. Ele mente. Não é possível que alguém ainda acredite nesse cara. O Lula está deixando de legado para o povo brasileiro é dívida impagável. Eu vou ter que resolver esse problema ano que vem. E eu vou resolver. Porque nesse momento, a inflação chegou. É a inflação que está corroendo o poder de compra do brasileiro, o seu poder de compra, o meu também. Estão parcelando arroz e o feijão. Coisa básica. Comprar uma moto zero, comprar um carro zero, nem pensar. Olha o preço do combustível. Você que trabalha aí, motorista de aplicativo, olha o sofrimento. O combustível caro pra caramba. Não consegue botar combustível na sua moto. Você que é ribeirinho aí, que tem que botar uma gasolina, um óleo ou um diesel no seu motorzinho de polpa para poder sair para pescar. Olha o sufoco que não está passando. Como ficou caro sobreviver. O brasileiro está trabalhando, está se ferrando, está ralando para ter o que comer pelo menos. Isso é vida. Você que é jovem aí que está me assistindo, qual é a sua expectativa de futuro? Quando você consegue concluir o 2º grau, você consegue um emprego? Sabe por que você não consegue? Porque as empresas estão saindo do Brasil. Um governo que demoniza quem gera emprego no Brasil. Mais de 200 indústrias saíram do Brasil e foram para o Paraguai. Esse é o legado de Lula. Tirar emprego do Brasil e levar para o Paraguai. Alguém já imaginou? O Brasil está atrás do Paraguai. Com todo respeito aos nossos irmãos paraguaios. Então, para você, jovem, vai ter um programa específico para você.
vai ter empresa trabalhando em parceria, já com o ensino técnico profissionalizante. Você vai acabar o seu ensino técnico já empregado, ganhando bem, porque a empresa já investiu em você, já te preparou para a necessidade dela. Vamos mudar esse currículo escolar para que você aprenda o que você vai usar na sua vida. Não é para ficar sendo forjado como militante. Você vai virar estudante profissional o resto da vida? É esse o orgulho que você quer dar para o seu pai e para sua mãe? Ou você quer mostrar para o seu pai e para sua mãe que você é uma pessoa inteligente e preparada, que consegue se sustentar sozinho, que vai encontrar uma boa esposa para casar, que vai poder sustentar seus filhos? Eu quero te dar esse futuro. Só que você, com o Lula, é o que você está vendo hoje, que você vai ter nada, dívida, desemprego, dependência de programa do governo. Eu sei qual é o caminho que eu tenho que seguir, eu estou mais do que preparado para pegar esse país aqui e levar e devolver a esperança, devolver a prosperidade. Eu tenho 2 filhas pequenas, gente. Eu também quero um futuro melhor para elas, eu não quero que elas saiam do país e vão estudar fora, não. Eu tenho condições financeiras para isso, mas eu não quero. Quero minhas filhas aqui, trabalhando aqui, tendo família aqui no Brasil. Eu quero aproveitar também aqui a audiência para falar para vocês da pauta de mulher, gente. Pauta de mulher não tem nada a ver com ideologia. Tem a ver com economia, com segurança. Gente, a cada minuto, 3 crianças abaixo de 12 anos são violentadas nesse país. Vou repetir. A cada minuto, 3 crianças são abusadas com menos de 12 anos nesse país. Uma das minhas filhas tem 11 anos de idade. E você que é pai também, ou você que é mãe, né, que tem filha, o que você faria se você pegasse no flagra alguém abusando da sua filha? Bota aqui no comentário, o que você faria? Porque é difícil segurar um instinto humano de proteção. Esse tipo de vagabundo tem ou não tem que mofar na cadeia? Eu sei que muita gente vai dizer aqui que tinha que morrer, mas eu não quero entrar nessa seara. Tem ou não tem que mofar na cadeia? Um estuprador, ele só pode sair da cadeia se fizer a sua castração química ou não? Você é a favor aqui da castração química de estuprador? Bota aqui, sou a favor da castração química de estuprador nos comentários. Eu sou. Eu escrevi esse projeto de lei e dei pro presidente Bolsonaro, pro deputado Jair Bolsonaro apresentar lá atrás ainda, foi 2014 ou 15, não lembro. Eu redigi e entreguei para ele. Chamaram ele de radical. Então a pauta que a gente já defende, ó, desde lá de trás. Porque não tem que ter pena desse tipo de vagabundo. Alguém que abusa da mulher, que estupra a mulher, que enfia o dedo numa criança de 12 anos de idade, tem que se fuder. E tem um presidente da República que defende esse tipo de gente. Dá para acreditar que o país dá certo com um presidente desse? Olha quanta coisa está em jogo, gente, esse ano. Não é o futuro da família Bolsonaro, não. Ó, se tem uma coisa que o presidente Bolsonaro sempre não só falou, mas deu o exemplo, e em casa nós somos assim, apego zero ao poder. Muita gente fica fazendo análise política, tinha que botar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato para manter o nome Bolsonaro na política. Não tem nada disso, gente. Não tem nada disso. E eu, para dar o exemplo, eu assinei uma PEC para acabar com reeleição de presidente da República. Eu assinei para mostrar que eu não tenho apego ao poder. Para mostrar que, se vocês permitirem, eu vou sentar naquela cadeira de presidente se for vontade de Deus. Vou fazer o que tiver que fazer para o Brasil voltar a ter alegria, voltar a ter esperança, voltar a prosperar, voltar a ganhar credibilidade. Está todo mundo só esperando mudar o presidente da República para chover investimento no país, para chover emprego no país. Ainda tem gente caindo nessa mentirada, nessa causada de Lula. Pelo amor de Deus. Não dá para entender como é que tem gente que acredita nesse cara ainda. Não dá para entender, gente.
Eu juro que eu me coloco no lugar das pessoas, eu fico tentando entender por que a pessoa ainda está dando algum crédito pro Lula. Gente, a imagem, eu ouvi muito, ele é o pai dos pobres, ele defende os pobres. Pelo amor de Deus, gente, ele é o pai do rico Lulinha. Lulinha tá rico. E a suspeita é que é com o dinheiro dos aposentados do Brasil. O Lula é pai do rico, não é pai dos pobres. O Lula é rico, gente. O Lula tem milhões e milhões na sua conta. E você, pobre, tá achando que ele tá preocupado com você? Ele quer te manter ali na rédea curta. Ele quer te manter você dependendo do governo. O Lula quer que você fique pobre. Essa é uma grande diferença em relação a mim. Eu quero que você, pobre, fique rico. Eu quero que você, pobre, fique rico. O Lula quer que você, pobre, permaneça pobre e fique pobre. Eu vejo as postagens, tudo que eu tenho eu devo ao Lula. Aí você vai ver o que a pessoa tem, a pessoa não tem nada. Tudo que eu tenho eu devo ao Lula. Aí a pessoa não tem nada. Gente, não tem lógica. O Lula é o pai dos ricos. Gente, os bancos bateram lucro recorde este ano. Lucro recorde dos bancos. Mais uma vez com o Lula. E tem gente achando que ele é o pai dos pobres. Lula é o pai dos ricos. Ele é o rico. Lula é rico. E o que o Lula fez da vida para ser rico? Se ele tivesse trabalhado, montado uma empresa, tivesse uma profissão que ele conseguisse, né, ganhar o dinheiro dele dignamente, decentemente, não. O Lula... O que o Lula fez na vida? Foi sindicalista do presidente. E deputado lá atrás uma vez, né? Dá para ficar rico assim, gente? Não dá, não. Não dá para ficar rico assim, não. Vamos refletir. Qual país que você quer a partir do ano que vem? Que legado você quer deixar para seu filho, para sua filha? O que você vai falar para seu filho, para sua filha? Se continuar tudo como está a partir do ano que vem? O que você fez para mudar esse país? O que é que você está fazendo para mudar o seu país? Eu nunca quis ser candidato a presidente da República. Nunca quis. Mas, primeiro que eu acredito que é um projeto de Deus para o nosso país. Segundo que o presidente Bolsonaro me passou o seu manto e me indicou para eu entrar nessa missão. E é o que eu estou fazendo, é o que eu vou fazer. Tem nada, não tem nada que me tire de ser agora, por enquanto, pré-candidato, depois candidato, após as convenções da presidência da República. A única pessoa que me tira é Deus. Eu já falei, a única pessoa que abriria a mão seria para o presidente Bolsonaro, que era para ele estar aqui, não eu. Mas eu tô preparado, tô consciente do que eu tenho que fazer, tô mais firme do que nunca. Quando acontece esse tipo de sacanagem aqui que está acontecendo, me dá ainda mais força. Pois é, pessoal, realmente o Brasil, nós estamos passando por um momento que é bastante delicado e agora, faltando poucos meses aí para o pleito eleitoral, eles vão tentar de tudo para poder permitir que o Lula possa se reeleger novamente. O Lula está querendo o seu 4º mandato, mas o Brasil não aguenta mais 4 anos de lulopetismo. Pessoal, eu quero que você coloque aqui nos comentários, aí no seu estado, aí na sua cidade, se você está conseguindo fazer o supermercado, quanto que você gasta para fazer o supermercado do mês? Porque aqui na região sudeste, por exemplo, em São Paulo, o cidadão antes gastava cerca de R$1.000, ele conseguia 800, R$1.000, ele conseguia fazer o supermercado do mês. Hoje, eu tenho ouvido relatos de algumas pessoas que não fica menos de R$2.000, R$2.500 para você fazer o supermercado do mês. Olha que absurdo, pessoal. O preço dos alimentos dobrou. Eu quero que você coloque aí na sua cidade. Coloca aqui nos comentários o nome da sua cidade, o estado que você está nos assistindo aí. E se você notou também que o preço dos alimentos dobrou nos últimos 3 anos, esses últimos 3 anos do desgoverno lulopetista, que tem assombrado a população brasileira. Agora você imagina, teve essa taxação aí da China, né? A China agora, olha só, quem poderia imaginar um negócio desse? O Lula, que como falou o próprio
Flávio Bolsonaro aqui é amigo do Xi Jinping, é amigo, né, da China, vive batendo continência para eles, conseguiu mesmo assim arrumar uma taxa de mais de 60% dos produtos aqui para o Brasil. E ele vive tiçando e cutucando a onça com vara curta com respeito aos Estados Unidos, e vai vir novas taxas dos Estados Unidos. Ou seja, diante de tudo isso, o que a gente espera, né, que vai acontecer se o Lula continuar no poder, é que realmente o preço das coisas vão aumentar ainda mais. E este é um plano, nós sabemos que é um plano da esquerda, que pisar no pescoço, na garganta do povo brasileiro, justamente para poder aumentar o assistencialismo. Quanto mais pessoas dependerem de Bolsa Família, Bolsa Escola, auxílio gás, auxílio isso, auxílio aquilo, mais o governo tem poder e mais o governo consegue manipular como marionete o povo brasileiro. E aí não se assustem, pessoal, não se assustem. Eles têm um plano para o 5º mandato do Lula, não é nem o 4º, não, o 5º mandato. Aqui no Brasil a insegurança jurídica é tremenda. Vocês sabem, né, que você dorme com uma lei, o empresário. Imagine você que é empreendedor, empresário, você tem um pequeno negócio ou um médio negócio. Você tem funcionários, você não sabe se mês que vem você vai conseguir pagar a folha de pagamento. Por quê? A legislação é assim, hoje está valendo uma coisa, amanhã já está valendo outra coisa. Vocês se lembram quando a gente tinha o plano cruzado, o plano cruzeiro, aí depois veio a URV, aí depois veio o plano real. Mas antes do plano real, o preço dos alimentos, se você tem mais de 50 anos, você vai se lembrar. O preço dos alimentos, dos produtos, era assim, de manhã tinha um preço lá na prateleira, quando chegava à tarde o preço já estava outro, amanhã já estava outro, ia mudando vez após vez. E isso tem acontecido com as leis do Brasil, não é só com os produtos, não, com as leis. Então, hoje, por exemplo, até pouco tempo atrás, se você comprou um imóvel e vendeu um imóvel, tudo bem, você teve ali um lucro, né, teve uma valorização, o dinheiro é seu. Hoje, você tem que pagar uma taxa absurda sobre a valorização. Aí você comprou um imóvel, um lote ali por R$100 mil. Aí passou 5, 10 anos, você vendeu aquele imóvel ali por 170 mil, 200 mil. Você tem que pagar não só o imposto, mas como o lucro que você teve em cima daquele imóvel. Ou seja, fica inviável até para investir em imóveis, até para ter a casa própria. Porque se você for, quando você tem um imóvel e você vai passar para os seus filhos, a pessoa morreu lá, vai fazer o inventário dela, ela vai ter que pagar sobre a valorização, vai ter que pagar um imposto ali. É um absurdo o que acontece nesse país. Pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você apoia o Flávio Bolsonaro, se você quer uma mudança nesse país, eu te convido para se inscrever aqui no canal. E por que isso é importante? Esse ano é fundamental e crucial que o povo brasileiro não suporte e tolere mais 4 anos de PT. Então aqui nós vamos continuar denunciando e mostrando esse tipo de coisa. Se inscreve aqui no canal, totalmente gratuito, tem um botão aqui, você clica e se inscreva, não paga nada, pessoal. Algumas pessoas acham que vai pagar alguma coisa, não paga nada, é gratuito, você sai ganhando. E por que a gente pede para se inscrever? Porque quando a gente posta um novo vídeo, você vai ser avisado imediatamente e vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E aí eu quero fazer outro pedido também, que é para você compartilhar esse vídeo. Olha esses 2 recados aqui que o Nicolas Ferreira e o Flávio passou. Isso é importantíssimo. Compartilha no grupo do WhatsApp, no grupo da família. É muito fácil. Aqui embaixo tem um botão para curtir, do lado tem um botão para se inscrever e do lado tem uma setinha. Nessa setinha, quando você clica, você tem a oportunidade de compartilhar esse vídeo com todo mundo. Faça isso porque você não vai se arrepender. Vamos ficando por aqui e até a próxima.